Vamos lá, galerinha, responder aí questões Sebrasp 2023 do tema bancos de dados. Simbora. Simbora lá. Os metadados possibilitam uma visão integrada do ambiente de dados, pois explicitam os interrelacionamentos existentes entre os dados. E aí, certo ou errado? Os metadados possibilitam uma visão integrada do ambiente de dados, pois explicitam os interrelacionamentos existentes entre os dados. Pessoal, questão perfeita, corretinha. Ó. O que é que o metadado traz, né? Ele traz a estrutura dos dados. Estrutura. Ele traz o tipo desses dados, o formato de armazenamento, as restrições. E aí nessa estrutura você pode ter ali relacionamentos sendo identificados. Interrelacionamentos entre os dados, ou seja, com qual tabela aquela tabela se relaciona. Se for um modelo relacional, né? Então questão perfeitinha, questão corretinha. Em um sistema de banco de dados, a alteração do nível interno exige a revisão do nível conceitual equivalente. E aí? E aí? Certo ou errado? Galera, não, né? O que a gente tem quando a gente fala de banco de dados? A gente tem a característica da independência de dados. Independência de dados é o quê? É eu poder alterar algum nível sem mexer no superior. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando aqui de 3 níveis, basicamente, tá? A gente está falando aqui do nível interno. Vou colocar aqui, ó, interno. A gente está falando aqui do nível conceitual. E a gente está falando aqui do nível externo. Ou de visão. Visão. Certo? O que é a independência de dados? É eu poder alterar alguma coisa nos níveis inferiores sem ter que obrigatoriamente alterar o nível superior. E aí eu posso ter independência de dados física e a independência de dados lógica. O que é a independência física? É eu poder mexer aqui, ó, no esquema de armazenamento. Sem ter que mexer. Eu poder, por exemplo, mudar o meu banco de dados que está no armazenamento local para uma nuvem. Sem ter que, para isso, mexer na estrutura do banco de dados para o usuário. Então isso é a independência física. A independência física é aqui, ó. E aqui a independência lógica, que é o quê? Que é poder mexer no meu esquema conceitual sem ter que mexer nas visões, sem ter que mexer nos programas aplicativos que utilizam esse banco de dados, que acessam esse banco de dados. Lembrando que é cumulativo, tá? Então a física é não ter que mexer no conceitual e também não ter que mexer no de cima. A lógica é não ter que mexer no externo e também não ter que mexer nos programas de aplicação. Então isso é a independência de dados. Então, ó, a alteração do nível interno exige revisão do conceitual? Não. Não exige. Não deve exigir. Ah, professor, significa que sempre vai ser possível mexer em um sem no outro? Não. Mas é isso que a independência busca. O conceito é uma coisa. O que acontece na prática pode ser outra. Tá? Mas o conceito é esse. Para a prova, importa aqui para a gente o conceito. Beleza? Então por isso que essa questão está errada. Na construção de um banco de dados, o modelo conceitual utiliza os requisitos de negócio, que são decompostos em entidades, atributos e relacionamentos atômicos, e aplica regras para evitar redundâncias. E aí? Modelo conceitual utiliza requisitos de negócio, entidades, atributos e relacionamentos? Pessoal, perfeito. Porém, nós temos aqui o finalzinho, a questãozinha canto da sereia, né? Ó, regra para evitar redundância não é no modelo conceitual que você trata. Não é no modelo conceitual que você define. Inclusive, você pode ter lá coisas que nem são permitidas nos modelos lógicos. Imagina que você tem um modelo conceitual, entidadezinha aqui, ó, e você tem lá, por exemplo, um atributo multivalorado. Ou você tem lá um atributo composto. São coisas que nem são permitidas no modelo relacional, por exemplo. Você vai ter que derivar isso e organizar isso para evitar redundância, para evitar anomalia. Então, essa questão de evitar redundância você define lá no modelo lógico, não é no modelo conceitual. Inclusive, pode ter algum modelo lógico que a redundância seja importante.
A redundância é importante. A gente tem modelo multidimensional, por exemplo, né, modelo Snowflake, que a redundância é importante. Modelo estrela, tá, pessoal? Modelo estrela, que a redundância é importante. Porque facilita as consultas. Você não tem que quebrar as tabelas muito. Então, o modelo estrela, por exemplo, no modelo multidimensional, ele nem é normalizado. Ele nem é normalizado. Certo? Então, tem que ter cuidado com isso aqui. Não é no conceitual que você define isso, não. Beleza, as entidades, os atributos, os relacionamentos é no conceitual. Agora, esse finalzinho aqui, ó, mata a questão. Tá errado por causa disso. A modelagem de dados lógica, cujo objetivo é especificar entidades, atributos e relacionamentos e restrições, considera aspectos técnicos de implementação, como desempenho e integridade dos dados. Modelagem de dados lógica, não. Modelagem de dados lógica, entidade, atributo, relacionamento, na verdade isso aqui seria conceitual. E considerar aspectos técnicos. Não, quem considera aspecto técnico é o física. Modelagem física, isso aqui. Então ele mistura, Ele mistura isso aqui, que seria conceitual, mistura com um pouquinho de lógica e mistura com física. Então ele faz uma salada doida nesse item aí, está totalmente equivocado, né? A modelagem conceitual representa o negócio sob a perspectiva dos dados e em projetos de TI. O principal objetivo de um modelo de dados conceitual é fornecer uma visão geral dos requisitos de informação envolvidos no projeto. Olha lá. Modelagem conceitual representa o negócio sob a perspectiva de dados. E em projeto de TI, o principal objetivo de um modelo de dados conceitual é fornecer uma visão geral dos requisitos de informação. Perfeito, né, pessoal? Modelagem conceitual, perspectiva de negócio, modelo de dados conceitual, fornecer visão geral. Visão geral, sem entrar em detalhes. Sem entrar em como as coisas são implementadas. Sem ter relação nenhuma aqui com SGBD específico. Ou com tipo de SGBD qualquer. Não. Você pode modelar conceitualmente no papel e pronto, acabou. Sem restrição técnica. Então, questão corretinha. Em relação à independência de dados, a independência lógica garante que alterações no nível lógico não afetem os programas que usam os dados, enquanto a independência física garante que as alterações na estrutura de arquivos e índices não afetam o nível lógico. Pessoal, perfeito essa questão aqui, Resuminho, tá? E aí já explico ali, resuminho, né? Você tem aqui o interno, você tem aqui o conceitual e você tem lá o externo. Interno, conceitual, externo, tá? Professor, mas ele falou em nível lógico. Beleza, aí eu vou trazer um negócio para vocês que é interessante, que é uma outra nomenclatura para isso aqui que tem caído, inclusive, em algumas questões. Esses dois níveis de cima, eles podem também ser chamados de níveis lógicos. O nível conceitual é chamado de lógico da comunidade. E o externo é chamado de lógico do indivíduo. Ou lógico individual. Ou de usuário. Certo? Pode ser lógico de usuário também aqui. Usuário. Então isso que ele quis dizer com nível lógico. Não afeta os de cima. A física garante que não afeta os de cima. A física garante que você mexe no interno, você mexe no interno sem ter que mexer nos de cima. Isso é a física. Dependência física. A lógica é o quê? Você poder mexer no conceitual sem mexer nos de cima. Isso é a lógica. E aí, como eu falei, por que ele está falando de nível lógico? Aqui seria nível conceitual e nível externo. Porque nível lógico é uma outra nomenclatura para eu chamar o conceitual de lógico de comunidade e o externo de lógico de usuário. Também existe essa nomenclatura. É uma nomenclatura menos utilizada, mas tem caído em algumas questões, então é importante ficar ligado nisso. Beleza? Então, perfeita a questão. E aí, óbvio, consequentemente, as duas independências vão garantir ou buscar garantir que também não se alterem os programas de aplicação que utilizam esses dados. Beleza? Então, questão bonitinha, correta. A atomicidade é uma característica exclusiva dos bancos de dados relacionais. Galera, vamos lá. A atomicidade é característica exclusiva dos bancos relacionais? Não. Exclusiva, coisíssima nenhuma. Você pode ter outros modelos de dados, até mesmo modelos não relacionais,
Até mesmo modelos de bancos distribuídos que busquem preservar essa propriedade também. Talvez não no mesmo grau do que o banco relacional, mas elas podem sim ser garantidas por outros modelos. Então isso aqui não é exclusivo do banco relacional, não. Não só a atomicidade, como as propriedades ACID. Você pode ter outros modelos que também visem propriedades ACID em maior ou menor grau, né? Você vai ver o NoSQL, por exemplo. Os NoSQL estão muito mais voltados para o teorema CAP do que para a propriedade ACID. Mas não exclui que algum modelo, algum banco, algum SGBD NoSQL, inclusive porque o NoSQL é um grupo de bancos, né? Tem ali a busca pela atomicidade como uma de suas propriedades. Então não é exclusivo dos bancos relacionais, por isso está errado. Assinale a opção em que é apresentada a propriedade envolvida quando uma transação de banco de dados é completada com sucesso e as mudanças que ela fez no banco persistem, mesmo que existam falhas no sistema. Ó, transação completada com sucesso, mudança persistiu, mesmo em caso de falha. Quem que garante isso aqui? Durabilidade. Cuidado com esse termo falha. Se a falha, olha lá, ó, se a falha é antes da transação finalizada, quem garante é a atomicidade. Então, antes, atomicidade. Se a falha é depois da transação finalizada, quem vai garantir é a durabilidade. Durabilidade. Certo? Aqui é o commit, aqui é a finalização da transação, né? Commit. Então, durabilidade quem garante isso aí. Tendo em vista que as transações em um banco de dados devem possuir várias propriedades, as quais devem ser impostas pelos métodos de controle de concorrência e recuperação do SGBD, assinale a opção que indica a propriedade que está relacionada à permanência no banco de dados das mudanças realizadas por uma transação bem-sucedida, mesmo que exista falha. Questãozinha igualzinha a outra, né? Durabilidade, mesma coisa aqui, ó. Durabilidade, falha depois, durabilidade. Persistir dados é armazenar os dados de forma permanente, até que outra transação venha e modifique-os. Durabilidade. Pode-se considerar que uma transação que atingiu seu ponto de commit garantiu suas propriedades de atomicidade e durabilidade. Pessoal, olha lá. Em tese, sim, né? Em tese, eu tenho aqui o commit. O que é o commit? É a efetivação da transação. Então, até aqui, quem garante isso? A atomicidade. Depois disso, quem garante? A durabilidade. Então, em tese, sim, em tese, quem garante, as duas propriedades estão envolvidas nisso. Porém, a gente tem sempre um destaque que é o quê? Que pode acontecer uma falha depois do commit. Aí, se acontecer uma falha depois do commit, a durabilidade também vai ser responsável por isso, né? Só que a gente não tem informação de falha na questão. Então, beleza, a gente aceita, né? Atingir seu ponto de commit, garantir propriedade de atomicidade e durabilidade. Pessoal, é uma questão que eu diria que tem um certo nível de subjetividade. Mas é aquela história, né? Tem erro? Não tem necessariamente erro. Então o SEBRASP considera isso, né? Não tem erro, não está errada. Embora a gente possa ir além, né? Só que a gente não vai além desse tipo de questão. Então, correta. Correta. Em bancos de dados relacionais, a atomicidade é uma propriedade que garante que uma transação seja tratada como uma unidade indivisível de trabalho. Pessoal, perfeito. A atomicidade vem de átomo. Átomo, né? A terminologia da palavra é de indivisível. Embora a gente saiba que na biologia, né, na física, biologia, etc., o átomo seja divisível. Né? Mas a terminologia da palavra é que seja indivisível. Então, o que é que acontece? Na transação, ela pode ter várias operações aqui dentro. Operação 1, operação 2, operação 3. Ou seja, a gente tem operações ali dentro, mas ela só faz sentido no todo. Ela só faz sentido na totalidade do negócio. Por isso que ela é uma unidade indivisível. Ou seja, ou eu faço tudo ou nada. Se o 2 falhar, aí tem que falhar tudo. Tem que reverter tudo. Isso é a atomicidade que garante. Então, questão corretinha. A atomicidade, uma das propriedades cruciais em transações de banco de dados relacional, é a chave para manter os dados precisos no banco de dados e garantir que eles estejam em conformidade com regras, regulamentos e políticas da empresa.
Vamos lá. E aí? A atomicidade das propriedades cruciais em banco de dados é a chave para manter dados precisos. Pessoal, essa questão foi dada como correta pela banca. Porém, aqui para o professor, né? Isso aqui seria errado. Para o professor, isso aqui seria errado, pessoal. O que acontece, né? A banca pegou isso aí de um blog da internet. Na verdade, do site da Oracle, que ela pegou isso aqui. Só que ela não trouxe o contexto para isso aqui. Né? Então, quando eu falo de garantir precisão, garantir dado preciso, garantir conformidade com regra, eu estou falando muito mais aqui de consistência. Isso aqui seria consistência. Sem contexto nenhum, isso aqui seria consistência. E não atomicidade. Então, para mim, isso aqui estaria errado. Tá? Só que, né? Ficou prejudicado. A banca deu certo que ela tirou isso aqui do site da Oracle. E lá no site da Oracle tem todo um contexto para isso daqui. Todo um contexto para isso daqui. Mas, pessoal, aquilo. A banca deu como certa. Então, a banca considerou certa. Mas para mim está errado. Porque isso aqui seria consistência. É aquilo, né, pessoal? Tem questão que não adianta de brigar muito. A banca não ia mudar porque ela pegou de uma fonte. Não analisou o contexto. Pegou a frase solta e trouxe para cá, né? Mas seria aqui consistência muito mais do que a atomicidade. É isso. Visões podem ser usadas para definir relações no esquema externo, que exibem para os aplicativos as alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados. E aí? Visões podem ser usadas para definir relações no esquema externo, que exibem para os aplicativos a alteração feita no esquema conceitual? Não. Visão não é para... O objetivo dela não é esse, não. O objetivo da visão é o quê? Você tem aqui um modelo relacional, um esquema conceitual, e aí você tem visões, que são o quê? Vão trazer parte de dados para um grupo de usuários. Aqui são as visões. É uma maneira alternativa de representar aqueles dados. Então não, né? Para definir relação que exibe para o aplicativo, não. Só uma maneira... O esquema conceitual pode ser alterado, inclusive, sem alterar isso aqui, ó. Então veja que além de não ser definido corretamente a visão, além disso, ele está dizendo que eu vou pegar a alteração do esquema de baixo e refletir para cá. Muito pelo contrário. Em banco de dados a gente busca quem? A gente busca a independência. Independência. Então, na verdade, as alterações nem teriam que ser exibidas. Digamos assim. Então a questão está toda feia, né? Toda estranhona. Errada. No modelo relacional, as estruturas de dados lógicas não são separadas das estruturas de armazenamento físico. Aí já pode marcar errado, né, pessoal? Você tem sim diferenciação, independência dos dados, né? Isolamento aí entre os dados e a aplicação. Então não, armazenamento físico está em um lugar e as estruturas de dados estão em outro lugar, digamos assim, né? Estão em outro nível. Então não. E ainda completa, ó. Significa que os administradores não podem gerenciar armazenamento físico sem afetar, muito pelo contrário. A independência visa que eu consiga mexer aqui sem ter que mexer em cima. As estruturas para armazenamento de dados e os métodos de acesso ao banco de dados fazem parte do projeto lógico de um banco de dados. Não. Estrutura de armazenamento, método de acesso faz parte de qual projeto? Projeto físico. Projeto físico e não projeto lógico. Então, questão errada. Na propriedade de isolamento de um sistema de banco de dados, há dois casos possíveis para operações de transação. Ou todas são refletidas adequadamente no banco de dados, ou nenhuma delas é refletida. Lida ali na descrição, só que a propriedade não é isolamento, né? A propriedade é quem? Atomicidade. Beleza? Show de bola? Então, questõezinhas aí 2023 do SEBRASP sobre banco de dados.